peguei um ônibus circular, devia ter umas 2, 3 pessoas sentadas. Eu passei na roleta, né? Fala roleta aqui ou fala catraca? Roleta. Me assentei lá, o ônibus começou a viagem, e aí uns pontos para frente entrou um homem. Quando ele entrou no ônibus, ele me olhou, e ele ficou me encarando. Eu pensei, eu acho que ele me reconheceu. Ele passou também na roleta, sentou do outro lado assim, e ficava me olhando assim, de esquina, né? Aí eu olhei para ele e disse, bom dia. Ele, o senhor não é pastor Arilton? Eu disse, sou. Pastor, se eu fizer uma pergunta só para o senhor me responde com toda sinceridade? Ele disse, respondo. Se eu não guardar o sábado, eu vou me perder? E quando ele fez essa pergunta, eu fiz uma leitura, né? Deve ser um evangélico, que começou a assistir a Novo Tempo, descobriu que nós ensinamos o sábado, está vivendo um conflito espiritual, e agora está aí querendo uma resposta. Pastor, se eu não guardar só o sábado, eu vou me perder? Olhei para ele e disse assim, se eu fizer uma pergunta para você com toda sinceridade, você também me responde? Ele disse, claro, pastor. O senhor é casado? Ele disse, sou. Se o senhor trair a sua esposa uma vez por semana só, o senhor vai ser salvo? Ele disse, claro que não, pastor. Por que não? Porque isso é adultério, pastor. Eu disse, mas espera aí, então o senhor não pode ser salvo quebrando o 7º e quer ser salvo quebrando o 4º? Ele disse, eu nunca pensei nisso. E ele ficou meio atordoado assim com a resposta, levantou, deu o sinal e foi embora. Ele saiu do ônibus, eu achei aquilo estranho. Bom, eu fui lá para o NASP, passaram aí uns 4, 5 meses, e eu voltei a essa cidade para um evangelismo de colheita no mês de novembro. E eu fiz o sermão no primeiro sábado da minha semana, e quando eu saí lá à porta para cumprimentar os irmãos, quando eu cheguei lá já tinha um homem parado, ele disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não, me desculpa, mas... Pastor, o senhor lembra de mim sim, a gente se encontrou outro dia, uns meses atrás, dentro de um ônibus aqui em São José, bem cedinho. Eu disse, me lembro do senhor, e o que aconteceu? O senhor não disse que tem que guardar o sábado? Há 2 meses estou nessa igreja guardando o sábado. O sábado salva alguém? Não, mandamento nenhum salva. Nós vamos chegar em Efésios 2:8, que é um texto maravilhoso da carta de Paulo, onde Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem é um dom de, não de obras, para que ninguém se glorie. A igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Agora, Deus não salva ninguém para deixá-lo na desobediência. E quem vive na desobediência, evidencia que ele não foi alcançado por Jesus. É por isso que lá em João 14:15, Jesus trouxe a obediência para uma outra esfera. Ele disse assim, se me amais, guardareis os meus? É uma questão de amor. A nossa obediência não é um caminho para o céu. É uma resposta à salvação que nós recebemos pela graça. Então a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus. E são 10. E ninguém pode mudar isso. E quando qualquer pessoa tenta questionar o sábado, por exemplo, que é o questionável, ou que tentam questionar, você faz as seguintes perguntas, espera aí, Deus mudou sua lei? Alguns dirão sim. Bom, se mudou, então eu posso agora roubar, matar, adulterar? Não, isso você não pode. E por que quebrar sábado pode? Não, Deus não mudou sua lei. Se não mudou, por que então não guarda o sábado? Você entende a falta de coerência? Ou nós aceitamos a lei de Deus como vigente, dentro dela o sábado, ou nós rejeitamos toda ela.
Não dá para você tirar o mandamento porque você quis.